O Corinthians busca um centroavante como prioridade para 2022, mas dentro do clube existe enorme expectativa num garoto de apenas 17 anos de idade. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te dou todos os detalhes sobre esse atleta. Bora falar também sobre Bruno Viana, que está deixando o Flamengo e pode jogar no rival rubro-negro em 2022. Bora contar ainda sobre Marquinhos, atacante que pertence ao Atlético, está emprestado à Bulgária. Que história é essa de que ele pode voltar ao Galo? Vou falar também sobre D'Alessandro. Quais os planos do Inter para o seu grande ídolo na próxima temporada? Por último, mas não menos importante, Neymar fora do jogo da seleção brasileira contra a Argentina nessa terça-feira. São Paulo em maus lençóis, precisando muito de resultado e numa fase péssima, além de outras novidades a respeito dessa segunda-feira. Feriado, mais cheio de notícias. Se você ainda não curtiu o vídeo de hoje do canal do Nicola, deixa like, se inscreve. Ah, só faltou me apresentar, né? Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para tentar deixar vocês todos super bem informados sobre as coisas do futebol. Começar o giro de notícias com Daniel Alves apresentado ao Barcelona e ele as frases malucas dele. Dá uma olhada na última, abre aspas. Aqui me sinto como um super-herói. Fecha aspas. Daniel Alves, que assinou contrato até 2023 e vai jogar praticamente de graça. Quem vai bancar seus salários é o São Paulo, que deve ao atleta 25 milhões de reais. Bora contar também que o Fortaleza treinou nessa segunda-feira, treino aberto para a torcida, estádio completamente lotado. Muito torcedor foi ao estádio para dar apoio ao clube, que vem de uma derrota por 3-0 contra o Red Bull Bragantino e enfrenta na próxima rodada o Ceará. É o clássico importantíssimo do futebol cearense. Quero contar também que o Corinthians fechou, enfim, a venda do Arauz para o Necaxa, informação que você soube primeiro no canal do Nicola. O meia chileno foi vendido em 50% dos direitos econômicos por $1 milhão, cerca de 5 milhões e meio de reais. O Corinthians havia gastado uma bala, mais de 20 milhões de reais para contratá-lo por 100% dos direitos econômicos. Vai manter metade dos direitos, imaginando que ele possa se valorizar no futebol mexicano. Quero contar também que Wagner Mancini será mantido no Grêmio, mesmo depois de mais uma derrota 3-1 para o América no último fim de semana. Até aqui foram 7 jogos, 2 vitórias e 5 derrotas. E agora o Grêmio vai precisar inverter esses papéis para conseguir se manter na primeira divisão. Restam 7 jogos e o Grêmio só escapa se vencer 5, podendo perder apenas 2 partidas, situação extremamente delicada. Quero falar agora sobre São Paulo, tricolor que também começou a ficar seriamente ameaçado do rebaixamento. São só 2 pontos de vantagem em relação ao Juventude, o primeiro time no Z4, com o detalhe de que o Juventude tem um jogo a menos do que o São Paulo. Fiz um levantamento sobre os pontos no segundo turno e o São Paulo aparece apenas com a 15ª melhor campanha, bem perto da zona do rebaixamento. Tricolor tem 15 pontos em 13 jogos, só à frente do Juventude, do Atlético Goianiense, do Grêmio, do Sport e da Chapecoense. No programa do Nicola dessa segunda-feira, programa que começa às 7 da noite, vou dar mais detalhes sobre uma reunião que eu contei que aconteceria ao longo do dia, com a presença do Júlio Casares e também com o Rogério Ceni, conversando e cobrando o elenco. Só para completar sobre o retorno, é legal contar que o Atlético Mineiro é líder do retorno, mesmo com um jogo a menos do que os demais. São 26 pontos conquistados. A segunda colocação é dividida por Flamengo e América Mineiro, cada um dos times com 25 pontos. O Inter é o quarto com 23, o Corinthians é o quinto com 22. Na sequência aparecem Palmeiras e Fluminense com 20 pontos cada. Quero falar agora sobre D'Alessandro. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte minha colorada e essa pessoa me assegurou quais os planos do Inter para a próxima temporada em relação ao seu ídolo, que tem contrato com o Nacional do Uruguai somente até 31 de dezembro e já manifestou a intenção de voltar ao Inter. O Inter vai procurar o D'Alessandro e vai oferecer o seguinte acordo: que ele jogue 1, 2 ou no máximo 3 jogos do Campeonato Gaúcho para que possa se despedir da torcida. Seria uma forma de homenagear um cara que é extremamente ídolo. E na sequência, pro Campeonato Brasileiro, já não mais na condição de atleta, que ele se torne um coordenador de futebol do time principal. Essa é a ideia da atual diretoria do Inter para com o D'Alessandro. Se ele topar, vai haver acordo. Imagino que até por conta da idade, são 40 anos de idade, em fase final de carreira, mesmo no Nacional não consegue ser um destaque. Ele disputou 28 partidas na temporada, tem só um gol. E dos 28 jogos, só 4 na condição de titular, 24 na condição de reserva. Então o D'Alessandro deve imaginar que ele já não tem mais potencial para ser protagonista. E o Inter oferece a condição de um pós-carreira, além da oportunidade dele se despedir do torcedor do Inter em no máximo 3 jogos do Campeonato Gaúcho em fases menos importantes. Gostei, acho que é a atitude correta para alguém que é extremamente importante dentro da história recente do Colorado. E você,
Curtiu? Não esquece de deixar espaço, não esquece de deixar a sua opinião no espaço para comentários, beleza? Bora trazer uma notícia triste para quem gosta da seleção brasileira. Neymar é a ausência do Brasil contra a Argentina na partida dessa terça-feira pelas eliminatórias da Copa. O jogo vai acontecer em São Juan, na Argentina, às 20h30. Brasil é líder, 6 pontos de vantagem em relação à Argentina, invicto. Até esse momento foram 11 vitórias e 1 empate. O único empate com a Colômbia. Se vencer a Argentina, o Brasil aumenta para 9 a distância em relação ao seu grande rival. É o único jogo importante, é o único jogo em que de fato o Brasil pode demonstrar sua capacidade. Todos os outros adversários da América do Sul hoje não apresentam grande capacidade de enfrentamento. O Brasil sem Neymar deve ter Vinícius Júnior no comando de ataque. O Tite tem treinado a seleção com algumas novidades. O provável Brasil contra a Argentina deve ter Alisson no gol, Danilo, Éder, Militão, Marquinhos e Alexandro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, na frente Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Você gosta desse Brasil? Enfim, vou aguardar para ver. Quero falar agora sobre Marquinhos, atacante que pertence ao Atlético Mineiro. Ele foi revelado na base do clube e está emprestado já há algum tempo ao Batev Plodiv. Será que é assim que se fala? Pladiv, time da Bulgária, terceiro colocado do campeonato búlgaro. Ele tem contrato de empréstimo até junho de 2022. Em agosto desse ano especulou-se a possibilidade de o Marquinhos voltar ao Atlético Mineiro de forma antecipada. Isso acabou não acontecendo. E chamou a atenção do torcedor do Galo que via Twitter o Marquinhos postou uma foto dele com a camisa do time búlgaro e uma bandeira do Brasil. Foi o suficiente para que muita gente imaginasse que ele estaria voltando ao Atlético Mineiro. Fui checar essa história com o diretor do Galo e ele me disse o seguinte, abre aspas, não volta, só se for vendido antes e não retorna ao Galo. Eu perguntei, então por que você acha que ele está postando essa bandeira do Brasil? Essa pessoa assegurou que não sabe. Talvez ele esteja ganhando alguns dias de férias, alguma coisa nesse sentido. Mas o Atlético descarta com veemência a possibilidade de repatriar o atacante de 22 anos de idade, que na atual temporada tem 13 jogos e 5 gols com a camisa do time búlgaro. Ele é titular absoluto, foram 12 jogos como titular, só um como reserva. A tendência é que permaneça por lá, a menos que surja uma proposta. Mas pelo que eu entendi com esse dirigente, não há nada nesse sentido. Quero falar agora sobre Bruno Viana, que não fica no Flamengo para 2022. Zagueiro contratado no início da temporada, junto ao Braga por empréstimo, veio com um bom cartaz, mas da temporada dele com a camisa do Flamengo ficou muito aquém das expectativas. 34 jogos, só um gol marcado, ele é reserva do reserva. Jogador de 26 anos de idade que fazia bom papel no Braga até a chegada do Carlos Carvalhal. Bruno Viana e Carlos Carvalhal se desentenderam e ele passou a ficar à disposição no mercado. O Braga colocou o empréstimo gratuito para o Flamengo, mas com condições de compra bem altas. Se o Flamengo o comprasse na metade do ano, seriam 7 milhões de euros. Pro fim do ano, o valor sobe para 8 milhões de euros e o Flamengo já descartou por completo a compra do jogador e também o empréstimo. O Flamengo não quer ficar com o Bruno Viana. E o que se especula nesse momento, de acordo com o jornal O Jogo de Portugal, é que o Bruno possa ser encaixado num rival do Flamengo para a próxima temporada. A matéria não traz nomes de possíveis interessados. Mas, levando em consideração a questão financeira, não dá para imaginar que seja um clube pequeno ou médio. Vai precisar ser um time grande. Você assistiu o Bruno Viana no Flamengo? Se você ficou com uma má impressão, é bom contar que no futebol português e também na Grécia, onde ele passou antes, as atuações eram bem legais. Acho que pode ser um atleta para ter mais oportunidades no futebol brasileiro. Quem sabe ele não consiga se encaixar num clube com menos pressão. Eu gosto do Bruno. Reconheço que me decepcionei com a passagem dele pelo Flamengo, mas acho que vale a tentativa, especialmente para clubes brasileiros da primeira divisão que buscam zagueiros experientes, rápidos e fortes no jogo aéreo. Quero fechar o vídeo falando a respeito do Corinthians. Estava conversando com uma fonte minha no Corinthians a respeito da busca por um centroavante. Todo mundo sabe, ninguém esconde, que a grande prioridade do Corinthians hoje é encontrar um camisa 9 para a próxima temporada. O Jô não tem dado conta do recado, o Cauê deve ser devolvido ao Novo Horizontino, não existe nenhuma outra opção dentro do elenco alvinegro. E aí eu perguntei para essa pessoa, e aí o centroavante, chega, não chega, chega, não chega? Essa pessoa pediu para que eu observasse um menino chamado Felipe Augusto, só 17 anos de idade. Essa minha fonte, que conhece muito de futebol, tratou o Felipe como uma grande joia, assegurou que vai ser titular absoluto do Corinthians dentro de pouco tempo. Eu falei, mas peraí, o que esse cara tem de mais? E ele contou que trata-se de um menino, vou até descrever o que ele falou. Muita velocidade, força e faro de gol, sem contar que é canhoto e tem um ótimo chute. Fui pesquisar um pouquinho mais sobre o Felipe Augusto. Ele já atuou 4 vezes pelo Corinthians no time principal nessa temporada. Uma partida no Campeonato Paulista e mais 3 no Campeonato Brasileiro, mas nem dá para medir qualquer coisa a partir dessas 3 chances. Foram 6 minutos contra o Cuiabá, 3 minutos contra o Fortaleza e só 7 minutos contra o Sport.
O Silvinho, técnico do Corinthians, também tem feito vários elogios ao menino. O grande problema é que ele tem só 17 anos de idade, ainda está adquirindo uma condição física ideal para poder jogar no time principal. Apesar da juventude, ele já esteve, nesse ano, no Sub-17, no Sub-20, no Sub-23 e no time de cima. A ideia nesse momento foi rebaixá-lo para o time Sub-17 e para o time Sub-20 para que ele não perca ritmo de jogo. O plano do Corinthians é contar com o Felipe Augusto a partir de janeiro do ano que vem, integrado de forma direta no time principal do Corinthians, para que ele possa em pouco tempo readquirir a condição ou adquirir uma condição de confiança para se sentir à vontade e ser uma peça importante. Se você já assistiu ao Felipe, use o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito desse garoto. Você acha que vira mesmo? Como prevê esse dirigente corintiano? Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês por agora. Espero que deixem like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de voltar a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Fechado? Abraço, tchau!